Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre o reino fungi. Nós já falamos sobre o reino monera, o reino protoctista e agora nós entraremos no reino fungi. Então acompanha aí comigo. No reino fungi, nós encontramos representantes de diversos tipos de tamanhos, desde aqueles microscópicos e até alguns que vão ocupar muitos e muitos centímetros ou metros em um único espaço. Eles são eucariontes, ou seja, sua célula possui material genético dentro do núcleo. Todos os representantes do reino fungi são heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles pegam os nutrientes do ambiente. E a maioria dos fungos, né, eles são filamentosos, eles têm células filamentosas. Eles são heterótrofos por absorção, secretam algumas enzimas no ambiente que vão degradar as moléculas grandes no próprio ambiente e depois eles absorvem essas moléculas degradadas a partir do ambiente. Então, já que eles não têm uma estrutura como uma boca, né, para a entrada desses nutrientes, então eles absorvem o fruto, né, dessa heterotrofia por absorção, que é a degradação dessas moléculas presentes no ambiente. Alguns representantes do reino fungi são saprobiontes, são aqueles que vão decompor a matéria do ambiente, eles vão absorver aí matéria geralmente morta, né, matéria orgânica morta. Outros são parasitas, vão precisar de um hospedeiro para absorver nutrientes, e alguns fungos são simbióticos. Eles vão fazer simbiose com outros seres vivos em troca de uma parceria de substâncias de nutrientes presentes no ambiente. A reprodução do reino fungi, dos representantes do reino fungi, se dá por esporos. Então, aqui na imagem, nós podemos ver um fungo macroscópico, né? Que a gente tem aqui o cogumelo, o bolor da fruta, né? Das frutas que tem aí a decomposição dessa matéria orgânica devido à presença de fungos, de esporos no ambiente. Como que se dá a estrutura geral dos representantes do reino fungi, que são os fungos? Os fungos que são pluricelulares, são aqueles que possuem muitas células, ele tem estruturas microscópicas que são filamentosas, que nós chamamos de hifas. Várias hifas reunidas formam um micélio. Então, a gente tem, né, esses filamentos que podem ser de dois tipos: cenocíticos, nesse formato, ou septadas, com vários septos, com várias divisões. Então, as cenocíticas são essas maiorzinhas. Então, nós podemos ver que essas hifas possuem, na cenocítica, vários núcleos, né? Nas septadas, elas podem ter apenas um núcleo, que a gente chama de haploide, ou elas podem ser dicarióticas, com dois núcleos, como a gente vê aqui nessa septada aqui de baixo. Então, ela possui dois núcleos para cada uma delas. A gente vê aqui dicariótica e a haploide, ela é monocariótica, com apenas um único núcleo. Esse nome cariótica, que vem de carioteca, de núcleo. Algumas hifas, elas se modificam, né? Esses filamentos podem se modificar em algumas espécies de fungos e começam a ancorar os fungos no substrato. Então, é como se fossem as raízes, né? Para fixação do fungo no substrato. E a gente chama isso de rizoides. Né? Então, essas hifas, elas vão fixar o fungo no substrato, no ambiente a qual eles vão ficar fixos, para facilitar a absorção aí dos nutrientes do ambiente. Outros fungos possuem hifas organizadas que vão formar agrupamentos bem compactados que vão emergir do substrato, que nós chamamos o quê? De corpo de frutificação, que é essa parte bem macroscópica que nós podemos ver aqui nessa imagem desse fungo que a gente chama de orelha de pau. Parece uma orelhinha na madeira, né? Então, essa parte aqui é o corpo de frutificação, que são essas hifas organizadas. As hifas, elas possuem, né, nessas células que pertencem às hifas dos fungos, possuem parede celular. Lá no reino plantae, a parede celular é de celulose. Aqui no reino fungi, a parede celular ela é feita de quitina. Então, é uma estrutura protetora, né, das hifas. Olha só, esse fungo, por exemplo, ele é um macroscópico, nós conseguimos ver o corpo de frutificação. Aqui embaixo, né, a gente tem esse micélio que vai ancorar, né,
esse rizóide, esse conjunto de hifas aqui no substrato. E embaixo aqui dessa estrutura reprodutora que a gente consegue ver que é o corpo de frutificação, nós podemos ver as estruturas produtoras de esporos que vão fazer parte no momento de reprodução. Os fungos também, por pertencerem a um reino, né, são seres vivos, eles também são classificados. E eles são divididos em 5 filos. Então, o reino fungi tem 5 filos, que são os Clitidiomicetos, Zigomicetos, Ascomicetos, Basidiomicetos e Deuteromicetos. A classificação dos fungos em cada filo vai se dar a partir do tipo de reprodução e como que é a estrutura de reprodução de cada um deles. Então, olha só, os Clitidiomicetos ou Clitidiomicota, eles são todos unicelulares com as hifas cenocíticas, com vários núcleos lá. Eles são aquáticos, possuem um flagelo em um estágio do ciclo de vida por serem aquáticos. A parede celular para esse tipo de fungo é de celulose. Algumas espécies são sapobriontes. O que é isso? Decompõem cadáveres de plantas e animais do ambiente. Aqui, fungos Clitidiomicetos, unicelulares, e dá para ver um pequeno flagelinho em alguns. Já os zigomicetos ou zigomicota, eles possuem hifas cenocíticas também. Eles formam esporos sexuados que são chamados de zigósporos para o momento de reprodução. Eles são conhecidos vulgarmente como bolores. E outros fazem associação mutualística em raízes de plantas, como nós veremos mais para frente como as micorrizas. Aqui a micorriza fazendo essa associação com o vegetal. E aqui os bolores são fungos zigomicetos. O próximo filo são os ascomicetos ou ascomicotas. Aqui as hifas são septadas. Eles formam esporos sexuados que são chamados de ascósporos para o momento de reprodução. Alguns desses fungos são conhecidos popularmente como leveduras, porque eles fazem a fermentação. Alguns deles também vivem em mutualismo com algas ou cianobactérias, formando os líquens. Então aqui um exemplo de levedura. Como você pode observar, eles fazem a fermentação, podem participar de processos aí até na indústria alimentícia. O próximo filo, que são os basidiomicetos ou basidiomicotas, eles são com hifas septadas, são fungos que formam esporos sexuados que são chamados de basidiósporos. Os fungos desse filo, eles têm um corpo de frutificação bem desenvolvido que a gente consegue observar, a gente consegue ver a olho nu. São conhecidos como cogumelos e orelhas de pau. Então, a gente tem esse basídio aqui, esse corpo de frutificação bem aparente, e nós podemos, então, saber que é desse filo dos basidiomicetos. E os deuteromicetos, eles são chamados de fungos inferiores ou fungos imperfeitos. Eles não têm a fase sexuada de reprodução, apenas a fase assexuada. Um exemplo, né, é o Penicillium notatum, que é o que se faz o antibiótico. A Candida albicans, que é um fungo que é um parasita que causa candidíase. E o Trichophyton rubrutum, que é um tipo de fungo que causa micose nos pés. Todos aí estão na página 652 na tabela. Com relação à reprodução dos fungos, os fungos verdadeiros, né, aqueles filos de fungos verdadeiros, têm a fase de reprodução sexuada e assexuada. Só o fungo dos deuteromicetos que não tem a fase sexuada, apenas a fase assexuada. No processo sexuado, nós temos a fusão de núcleos celulares haploides, com formação de zigotos com o número completo de cromossomos da espécie. O processo de fusão para a formação desse zigoto acontece com a fusão do citoplasma das hifas. Como nos fungos não tem dimorfismo sexual, ou seja, a gente olha e não sabe qual é que está fazendo o papel feminino e masculino, vamos assim dizer, no fungos a gente chama de mais ou menos, positivo ou negativo. Então, existem fungos, né, que têm as duas formas genéticas de hifas, tanto positivo quanto negativo. E a gente chama de formas heterotálicas. Agora, aqueles fungos que não têm essa diferenciação, eles são chamados de homotálicos, que aí eles só possuem ou positivo ou só negativo.
Então, a gente tem aí um ciclo de vida, né, de um fungo perfeito, que ele vai ter aí um fungo verdadeiro, que ele tem a fase sexuada e a fase assexuada. A fase assexuada vai ser a partir dos esporos, né, que são liberados pelos esporângios no ambiente. Esse esporo vai sofrer diversas mitoses, diversas divisões, originando novas estruturas com a mesma característica. Esse esporo sofrendo mitose vai originar as hifas filamentosas que caracteriza o reino fungi, né? E aí pode formar hifas positivas e hifas negativas. Quando essa hifa positiva e essa hifa negativa, elas vão fazer a fusão citoplasmática, nós temos a fecundação, então, dessas hifas positivas e negativas. E aí formam, então, o zigósporo, que é o novo fungo. Esse zigósporo ele vai chegar na matéria orgânica para se desenvolver. Desenvolvendo-se, ele vai liberar esporos através dos esporângios e continua o seu ciclo. Com relação à importância ecológica dos fungos, nós vimos que existem fungos que decompõem a matéria orgânica, que fazem simbiose, que participam da indústria alimentícia. Então, os fungos, eles, junto com as bactérias, eles decompõem a matéria orgânica morta, devolvendo para o ambiente sais minerais importantes. Então, por esse mecanismo de nutrição, por absorção, eles vão degradar, né, através de enzimas digestivas, a matéria orgânica, vão utilizar o que for necessário e, fruto do seu metabolismo, volta para o ambiente sais minerais, ou seja, componentes inorgânicos, continuando assim o ciclo de muitos sais minerais no ambiente. Já as relações mutualísticas pode-se ter os líquens e as micorrizas. Os líquens são relações mutualísticas entre fungos e algas ou fungos e cianobactérias, onde os fungos vão liberar essa matéria inorgânica para que as algas ou cianobactérias utilizem essa matéria inorgânica para a fotossíntese. Em troca, né, a alga ela vai dar aí carboidratos para os fungos. Já nas micorrizas, nós temos aí também esse tipo de relação mutualística, porém acontece nas raízes dos vegetais, onde o fungo ele vai promover com que a raiz desse vegetal melhore sua absorção de nutrientes do ambiente. Em troca, o vegetal ele fornece matéria orgânica para o fungo.